com esses irmãos. Que o Senhor, Pai, nos abençoe, que nós possamos amar o Senhor, amar a Tua palavra, Pai, e andar na Tua vontade, Pai. Mesmo que todos estejam andando contrário, que a gente possa continuar firme nas Tuas promessas, na Tua palavra e no Teu amor que é grande por nós, Pai. Abençoe a nossa aula hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, Boa continuando. noite, Sônia. Boa noite, Marcinha. Então, continuando o estudo sobre o livro de Ezequiel, nós já estudamos algumas coisas e dando continuidade a esse livro, é um livro grande e daria assunto para várias aulas, para um semestre inteiro. Mas a gente está aqui dando uma introdução do livro, como eu já falei em aulas anteriores, para despertar, né, nos alunos o desejo de aprender esses livros dos profetas, tanto os profetas maiores como os profetas menores, que têm obras menores, livros menores, traz mensagens maravilhosas para a nossa vida. Então, às vezes, fica lá no meio da Bíblia e a gente lê outros livros e esquece de ler esses livros que são importantes para a nossa vida, porque esses livros, além deles trazer mensagem do que já aconteceu, as profecias do que já aconteceu, que é importante para nós, porque a gente vê que se cumpriu todas elas. Então, quando uma coisa que um profeta falou e a gente sabe que foi tanto tempo atrás e depois a gente viu que isso aconteceu realmente, isso prova que a palavra de Deus é verdadeira e que a gente pode confiar, continuar confiando e firme nela, né? Então, por isso que é muito importante o livro dos profetas, porque a gente vai ver nele profecias sobre o nascimento do Messias, do sofrimento do Messias, como a gente viu lá em Isaías, e a gente também tem profecias nesses livros de coisas que ainda vão acontecer. Então, que é profecia para nós, né? Se a gente estiver vivo ainda até a volta de Cristo, então são coisas que é importante para que a gente saiba, para que a gente ensine também a outras pessoas sobre o futuro, tá? Então, Ezequiel, ele foi um profeta que ele sofreu muito. E eu, analisando a vida do profeta Ezequiel, aliás, todos os profetas sofreram muito, né? Eu estava aqui conversando com a Lídia, e eu falo assim, a gente pensa que sofre, mas a gente olha a vida desses homens do passado, e a gente olha, boa noite, irmão, e a gente vê que esses homens sofreram tanto para entregar a mensagem de Deus. E nós também, né, o apóstolo Paulo fala, né, que para nós resta um pouco do sofrimento, né, pela igreja de Cristo. Que a gente que Cristo deixou um resto de sofrimento para nós sofrer no nosso corpo pela igreja, porque às vezes a gente sofre sim, né? A gente sofre de ver as pessoas desanimado, a gente sofre quando a gente vê que tá todo mundo parece que está anestesiado, não está percebendo as coisas que estão acontecendo. É, como eu acho que eu até enchi a paciência do povo aqui, desde antes da pandemia, que todo ano eu estava ensinando escatologia, e porque eu senti um desejo enorme de mostrar para as pessoas que estavam assim, parece que adormecida, e um assunto que não está sendo tão pregado. Agora a gente vê muito na internet, mas a gente vê tanta gente, cada um colocando uma ideia, e a gente vê que a gente pode confrontar, é que quando teve agora acalmou um pouco a questão da guerra lá em Israel, mas a gente viu que quando a guerra estourou,
saiu um monte de pastor fazendo já suas profecias e já falando que ia ser assim, que ia ser desse jeito, e cada um falando de um jeito. E eu sempre ia lá na Bíblia e eu lia as coisas que eu ensinava sobre a escatologia, e eu falava: Não pode ser, né? Se acontecer igual muitos estão falando, então tudo que eu estou crendo não é verdade". Então, e realmente, ó, a guerra acalmou, porque ainda não é a hora. Nós estamos no princípio das dores. Mas voltando para o nosso assunto, o livro de Ezequiel, os profetas sofreram muito mais que nós. A gente viu o Jeremias, como ele sofreu, que ele escreveu até um livro de lamentação, de sofrimento que ele teve. E agora o Ezequiel, a vida dele foi usada de uma forma a exemplificar o que estava acontecendo e o que ia acontecer com o povo. E, igualmente, o profeta Oséias, né, que ele teve que viver, é, é, como que se diz? A vida dele, né, o casamento dele foi um exemplo para o que ia acontecer, o que estava acontecendo com Israel. Então, ele teve que ir lá casar com uma mulher adúltera e suportar todas as coisas por ela, para mostrar para o povo que Deus também suporta tudo por aquele povo e o povo não valorizava Deus. Agora, aqui o Ezequiel, no livro, no capítulo 4, versículo 12 a 17, será que a gente vai conseguir ver aqui, Daniel? Vamos. Então, eu vejo que o Ezequiel sofreu muito também. Olha, olha o que Deus pediu para ele demonstrar a impureza e o pecado do povo. Olha lá. E o que comerás será como bolos de cevada, e cozê-lo-ás sobre o esterco que sai do homem, diante dos olhos deles. 13. E disse o Senhor: Assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre os gentios, para onde os lançarei. O judeu, eles eram um povo todo puritano, né? Eles tinham coisas que eles não comiam, tinham coisas que eles não tocavam por causa da lei. E o que que aconteceu? No final, eles estavam desonrando a Deus pior, estavam cometendo idolatria, que foi um dos pecados que estavam levando eles para o cativeiro. Na época que Ezequiel profetizou, uma leva de gente já estava na Babilônia. E um pouco ainda ficou lá em Israel, ainda tinha o templo, ainda tinha Jerusalém, não estava destruída. Então, os que foram para lá, eles não estavam achando que iam ficar lá naquele cativeiro por 70 anos, como Deus tinha falado. Eles estavam achando que logo eles iam voltar. Sabe quando as pessoas não levam aquilo que Deus fala a sério? Mas Deus, ele não volta atrás na sua palavra. E isso é bom para a gente quando a gente está obedecendo, porque a gente sabe que ele prometeu abençoar e ele vai abençoar. Mas também é perigoso, porque o que ele diz que ele vai fazer com aqueles que desobedecem, pode ter certeza que ele vai fazer, né? Então, aqui, o povo estava lá e achando que ia voltar logo. Então, Deus queria mostrar para eles: Olha, Ezequiel, pega a sua comida e cozinha no esterco humano, em cocô de gente, já pensou? Diante dos olhos do povo, para eles verem que eles saíram da terra deles por desobediência deles, e agora eles estão comendo pão entre os gentios, a quem eles consideravam imundo. Então, então Ezequiel diz no 14 assim, olha: Então disse eu: Ah, Senhor. Eu acho engraçado que sempre o Ezequiel, ele fala com esse ele parece que ele tem um lamento, né? Ele disse: Ah, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada,
pois desde a minha mocidade até agora nunca comi daquilo que morrer de si mesmo, ou que é despedaçado por feras, nem carne abominável entrou em minha boca. Então, o Ezequiel nunca tinha comido coisa imunda, conforme a lei. Na lei de Moisés estava escrito o que eles podiam e o que eles não podiam comer. Então ele falou: Eu nunca fiz isso, e agora eu vou comer, tocar em fezes ali humanas e comer aquela comida como contaminada, era uma coisa que eles não faziam. E agora, de repente, Deus pede isso, ele clamou a Deus: Ai, Deus, não me faça passar por isso. Além de ser horrível, né, aquela situação. Aí então Deus responde no 15 para ele assim. E disse-me: Vê, deite esterco de vacas, em lugar de esterco de homem, e sobre ele prepararás o teu pão. Então, Deus, eu acho que maneirou aqui mais um pouco, né? Porque eu acho que seria menos impactante, assim, nojento, né? E o que ele ia passar ali. Então, aqui, o que eu estou mostrando aqui para você é o sofrimento que o profeta tinha para levar aquela mensagem. Às vezes Deus, você vê como que Deus ele como eu posso dizer, Deus usa muitas ilustrações. Lá no Novo Testamento você vê Jesus, ele contava tantas parábolas, 52, se eu não me engano, 52 parábolas tem no Novo Testamento. Então as parábolas, Jesus usava coisas que era para deixar para o povo entender aquilo que era espiritual numa forma assim material para eles realmente ser impactado por aquela mensagem. E essa mensagem aqui deveria impactar muito o povo de Israel, porque eles não comiam nada, eles viviam, não comia nada que era imundo, não comia alguns animais, o animal que morria sozinho, sem sangrar, ele não comia porque estava com o sangue lá, fazia todos esses rituais, mas na verdade eles estavam praticando pecados escondidos, idolatria, e coisas desonrosas perante Deus. Então, o profeta fez tudo isso aqui para mostrar, né? Deus manda o profeta usar da vida dele, daquilo, desse exemplo aí, ele teve que fazer isso aí para poder o povo entender o que eles estavam fazendo. Outra coisa que eu me compadeço, me dá uma dó do Ezequiel aqui, mas eu sei que quem serve a Deus, mesmo no sofrimento, né? Deus ele é recompensado. Penso que esses homens lá no céu, como eles estão felizes agora, e vendo que valeu a pena o sofrimento deles. Mas vamos ver agora o Ezequiel 24:18, que é uma outra situação que eu quero mostrar para vocês sobre minhas meditações nesse livro. Antes da gente ver os slides, olha só. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como me foi mandado. 19. E o povo me disse: Porventura não nos fará saber o que significa para nós essas coisas que estás fazendo? 20. E eu lhes disse: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Dize à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa força, o desejo dos vossos olhos e o anelo das vossas almas, aquele desejo intenso das vossas almas, e vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada. Porque tinha gente lá que a família ficou lá em Jerusalém. 22. E farei como eu fiz, não vos cobrireis os lábios e não comereis o pão dos homens.
Eu queria e tereis nas cabeças os vossos turbantes e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades e gemereis uns com os outros. Aqui, vamos ler o 24 primeiro. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto ele fez, fareis. Quanto isso suceder, sabereis que eu sou o Senhor seu Deus. Então, eu queria que você pusesse, antes de eu falar, o 17, porque foi quando Deus falou para Ezequiel que ia acontecer, que a mulher dele ia morrer, ó. Não, 17, deixa eu ver o 16. Não sei se eu leio em outro. Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos. Ele está falando da mulher dele. Filho do homem, eis que de um golpe, quer dizer, de repente, tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. 17. Geme em silêncio, não faça luto por mortos, ata o teu turbante e põe nos pés o teu sapato, e não cubra os teus lábios, e não comas o pão dos homens. Aqui ele está falando para o Ezequiel, olha, Ezequiel, você vai ficar viúvo e vai ser de uma hora para outra, eu vou levar. Aqui ele falou que ele usou uma palavra até bonita aqui no 16. Põe aí para mim, Daniel, porque na minha Bíblia está de outro jeito. Tirarei de ti o desejo dos teus olhos. Não, filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, e não lamentará. Então, ela morreu, não era para ele chorar, não era para ele sofrer, porque da mesma maneira que aconteceu isso com ele, ia acontecer com Jerusalém, porque o povo estava um pouco lá na Babilônia, outros estavam em Jerusalém. Então ele falou: olha, agora o Nabucodonosor vai entrar lá de novo, e agora sim ele vai fazer a destruição total. O templo vai ser destruído, a Jerusalém vai ser destruído, os muros, tudo, e tudo que ficar lá vai ficar em ruínas. Então, muitas pessoas ali iam, parentes, familiares que ficaram para trás iam morrer, e tudo isso na responsabilidade daqueles que era de dura serviço, não arrepender dos seus pecados, não mudar a sua vida, né? Não reconhecer o seu pecado, e eu fico assim, dá até dó do Ezequiel que ele passou por todo esse sofrimento para que o povo entendesse, olha, o que Deus ia fazer. De uma forma assim, sabe quando você fala assim, será que eu tenho que desenhar para que a pessoa entenda? Então, quando Deus falava para o profeta ou para algum homem fazer ele fazia algum sinal dessa forma, para que o povo estava tão assim adormecido que às vezes Deus tinha que fazer uma coisa dessa natureza para que eles pudessem entender o que estava acontecendo. E eu penso que a gente está chegando um tempo e que, não sei, os próprios crentes estão com dificuldade de entender aquilo que Deus quer para ele, para o momento que ele faça, que ele corra, eles não estão conseguindo discernir os tempos, né? Jesus falou, olha, vocês conseguem saber o tempo que se planta, o tempo que é bom para plantar isso, aquilo, consegue ver a época da colheita, as estações, mas não consegue discernir os tempos proféticos, os tempos da palavra de Deus, daquilo que Deus fala que vai acontecer ainda, são coisas para nós que estamos vivendo nesse tempo. Nós estamos vivendo um tempo que
que eu espero que isso não aconteça com vocês que estão ouvindo aqui essa mensagem, que vão ouvir depois, que não aconteça com você esse tipo de amortecimento. É como se fosse tivesse anestesiado e não tivesse discernindo que é importante mais. As pessoas estão tão atolado assim nesse mundo aqui que a impressão que eu tenho é que eles não pensam que vão morrer, não pensam que que Jesus realmente vai voltar. Tá bem assim a época que a gente está vivendo, né? Então, voltando lá no nosso slide, aí aqui fala que o profeta Ezequiel ele começou 6 anos antes da queda de Jerusalém, porque eles, ele começou a profetizar lá na Babilônia, depois em 597 antes de Cristo. E em 586, depois, antes de Cristo, foi quando houve a queda de Jerusalém e a destruição do templo. Pode passar, Daniel. Então, a mensagem, aqui nós estamos dando continuidade, né, Daniel? Então, a Sim. Quer mensagem voltar nisso lá? não precisa não, eu estou querendo saber se nós estamos já na frente, tá, né? Então, aqui a mensagem que de Ezequiel, aqui no capítulo 34, de 1 a 10, é para os falsos pastores. Nós vamos ler aqui. Olha o que fala. Porque não foi só o povo que corrompeu, né? Os líderes haviam se corrompido também. E veio minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Olha, isso aqui é muito atual, né? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortaleceste, a doente não curaste, e a quebrantada não ligaste, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para as feras do campo, porquanto se espalharam. Então, os próprios aqui, essa menção aqui, é a primeira vez que a gente vê aqui que eles assemelham, né, essa liderança espiritual da época a pastores, como a gente vê no Novo Testamento. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todos os altos outeiros. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem a buscasse. E também esse aqui a gente vê que faz uma alusão ao próprio povo de Israel, depois de Cristo, foram espalhados pelo mundo inteiro, né? E, portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, quer dizer, foram comidas, né? Por falta de quê? De pastor, e meus pastores não procuravam as minhas ovelhas. E os pastores apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas
Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Então, sempre aqui é uma repreensão e uma promessa, né? Que Deus vai, eles não vão mais servir de pasto para os falsos pastores que apacentam a si mesmos. Então, trazendo isso para nossos dias, é, muitos falsos líderes que comem da gordura da lã, né? Da, da carne das ovelhas, mas não apacentam as ovelhas, não trata as ovelhas, né? As ovelhas não estão alimentadas e nem cuidadas. E para os verdadeiros pastores, aqui ele fala para os falsos pastores, mas ele também tem um recado para os verdadeiros pastores. Olha lá. Então você vê que o livro de Ezequiel, ele não é só uma coisa assim, só para aquele tempo, não, mas dá para a gente olhar para os dias de hoje, ó. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e a buscarei. Então, aqui, o Ezequiel, o que ele está falando aqui, a gente contextualizando lá naquele tempo, é que as ovelhas, na verdade, as ovelhas eram o povo de Israel, que foi disperso, porque os pastores, que na verdade aqui ele coloca como pastores, mas são os sacerdotes, o povo, os líderes que tinham a responsabilidade de alimentar aquele povo de maneira que eles adorassem o único Deus verdadeiro, reverenciasse a Deus, mas eles também estavam vivendo uma vida fora da vontade de Deus. Então, o que que aconteceu? As ovelhas foram se espalhando, as ovelhas foram se desviando. Então, eles se alimentavam das ovelhas, mas não cuidavam das ovelhas. Mas, e para nós, nos dias de hoje, a gente já sabe também, né, que serve para a gente como líder no dia de hoje. E aqui ele manda um recado para os pastores verdadeiros, fala: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e livrá-lo-eis de todos os lugares por onde andam, espalhados no dia nublado e de escuridão. Isso aqui era uma profecia que aconteceu quando Israel se tornou nação, estavam sendo usadas ali para aquele momento, mas também você poderia olhar lá para o futuro e você poderia lembrar que depois de Cristo, o povo, perseguição em cima de Israel sempre foi, sempre teve. Então, o povo de Israel foi espalhado pelo mundo afora e Deus e Jesus falou, Deus fala aqui, né? Que ele ia buscar. Então, aqui você lembra de quem? Você lembra do bom pastor, né? Lembra de Jesus, porque Jesus é o bom pastor. Os outros, quando Jesus contou a parábola do bom pastor, ele fala assim, ó, o que não é pastor, ele não tem amor nas ovelhas, né? Ele ele não entra pela porta das ovelhas. Agora, o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E as ovelhas dele conhecem a sua voz e lhe seguem. Então, Jesus, quando ele veio buscar aquele que se havia perdido. E também a gente vê que depois, quando Israel se tornou nação, o povo que estava espalhado pelo mundo depois da Segunda Guerra, a gente lembra também dessa profecia que ele congregou o povo, assim, quando viu que Israel se tornou nação, rapidamente, pessoas que estavam em outros lugares foram voltando para a terra de Israel. Era uma coisa incrível, né? Então Deus tinha a repreensão, mas ele tinha todo a provisão para arrebanhar o povo dele. Pode passar, Daniel. Olha, se eu estou falando, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem perguntar, tá? Tirá-la-eis dos povos
e as congregarei dos países e trarei a sua própria terra. Tá vendo? Que eu acabei de falar. Então, o Israel não só estava passando por aquele exílio da Babilônia, mas aqui já está falando que isso ia acontecer de novo, ia ser pior ainda, porque eles estavam todos congregados na Babilônia. Dali, depois de 70 anos, eles voltaram, reconstruir o templo, reconstruir os muros, tocar a vida, né? Mas esse povo foi disperso depois pelo Império Romano. Esse povo, depois depois de Cristo, 70 depois de Cristo, tudo foi destruído. O povo de Israel foi muito perseguido e espalhado pelo mundo inteiro. E esse povo foi congregado dos países, das nações. Quando Israel, na Segunda Guerra, virou nação de novo, voltaram tudo, ó. E trarei a sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, em todas as habitações. Em bons pastos apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão os pastos gordos nos montes de Israel. Olha só, 77 anos tem Israel. É um dos países que tem uma das tecnologias mais avançadas, um país de renda per capita maior do que as outras nações. O território deles é pequeno e mesmo assim eles conseguem gerar riquezas. E a gente até estava vendo Zacarias, né, que fala no capítulo 13, tem um versículo, não sei qual que é, não lembro agora, mas fala que Israel é um cálice de estontear as nações, né? Deus fez de Israel como se fosse um copo de vinho, um cálice de vinho que as nações tomam e fica tonto, fica. Você pode ver que eles estão lá no canto deles e o povo, todas as nações odeiam Israel. Por quê? Porque Deus tem uma aliança com Israel. Não porque eles fazem tudo certo, que a gente acabou de ver o pecado dele, né? Olha que legal! Você tem um sangue judeu, irmão? Que legal. Então, é, eu acho isso incrível, de como Deus, a palavra de Deus, essa aliança que Deus fez com Abraão, não vai, Deus não volta com a palavra dele. Ele pode corrigir, mas ele não volta. E isso dá para a gente o quê? Dá para a gente segurança, porque ele diz: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então eu posso acreditar que a palavra dele com relação à minha salvação não vai mudar daqui uns dias, como muda um manual de instrução de uma empresa, né? Que tá assim, ó, chegou tudo, vai mudar tudo aqui no setor, né? Eu lembro quando eu trabalhava, era assim, vai mudar as coisas nesse setor, aí vinha aqueles manual de instrução. Naquela época a gente não tinha computador e a gente tinha que ficar lendo aquelas monte de coisas para ver o que ia mudar. A palavra de Deus não, ela é o que foi ontem, vai ser hoje e será para todo sempre. Então Deus não muda. Por isso que, embora Israel errou, Deus corrigiu, Deus usou os servos dele para corrigir eles, mas Deus não voltou atrás com as promessas dele. Então, Deus abençoou esse povo e ainda a gente que estudou escatologia sabe que Deus ainda tem planos para eles até o final. Pode passar o slide agora, Daniel. Então, a gente viu aqui que falsos pastores são todos aqueles líderes que negligenciou de instruir o povo nos caminhos de Deus, até chegar no ponto que eles chegaram de ir para o cativeiro. E hoje em dia, a gente trazendo para os dias atuais, são aquelas pessoas que não pensam
são aqueles líderes que não pensam no que vai acontecer com as ovelhas, o povo que não é deles, é de Deus, e que a gente vai ter que prestar conta das pessoas, e eles só estão pensando neles e não estão pensando nas ovelhas. E para os pastores verdadeiros, a gente sabe que o bom pastor é Cristo, né? Ele que deu a vida pelas suas ovelhas, ele é o sumo pastor, mas ele deixou aqui pastores e tem no meio desse monte de pastor que age de maneira errada. A gente sabe que tem os servos de Deus, ama a palavra de Deus, ama o plano de Deus e que eles vão, né, levar a sério a mensagem de Deus, assim como Ezequiel fez, a ponto de sofrer, né, sofrer igual a gente viu aqui no começo, de comer comida cozida nas fezes, de perder a esposa dele e assim por diante. Pode passar, Daniel. Por que que Deus permitiu a destruição de Jerusalém? Primeiro, porque a terra estava contaminada com os mau caminhos, com os seus maus caminhos e suas más ações, né? Eles contaminaram a terra com as atitudes dele. Qual que era as atitudes? Idolatria. A principal era a idolatria. Trocar Deus por outro. É a mesma coisa de uma coisa que, que um casamento não resiste, que é difícil de resistir, é quando há uma traição, até que a própria palavra de Deus, Deus nunca foi a vontade de Deus que houvesse divórcio, que houvesse esse tipo de coisa, mas Deus falou que no caso de adultério, prostituição, é como se você tivesse matado a aliança que você fez com aquela pessoa e liberado ela. Então, é bem assim. Então, aqui, a idolatria é comparada a um adultério espiritual. Trocar Deus por uma outra pessoa, por um outro ídolo que não existe, né? Então, a terra foi contaminada por causa dos pecados deles e derramaram sangue sobre a terra. Fizeram e adoraram ídolos. Então, os pecados deles permitiu que chegasse a esse ponto de Jerusalém ser destruído, o templo foi destruído e eles ficaram no meio dos gentios. Eles eram todos puritanos, não gostava de se misturar com as outras nações e tudo mais, e agora eles teve que viver em terra estranha. Tem um salmo que eles falavam assim, que ele fala que quando eles estavam na Babilônia, o povo, né, os babilônios falavam para eles, canta uma canção aí de Sião, que é de Jerusalém, Sião é a mesma coisa. E eles falaram assim, como nós vamos entoar uma canção de Sião em terra estranha? Eles estavam muito tristes lá, sabe? Mas foi necessário isso daí. Pode passar, Daniel. O que a má conduta do povo escolhido causou? Profanar o nome do Senhor entre os gentios. Péssimo testemunho. Então, o que que acontece quando a gente erra, quando a gente transgride contra a palavra de Deus, quando a gente decide viver a nossa vida da maneira que a gente quer, a gente vai profanar o nome de Deus entre os incrédulos, trazendo isso para o nosso dia. Aquelas nações ao redor sempre temeram, né? Por quê? Porque Israel sempre vencia guerras e milagres aconteciam no meio das guerras e eles saíam vencedores. Agora um rei vem de longe e levam todos cativos, destrói o templo, destrói a cidade. Então é como assim, será que esse povo não tem mais o Deus que eles tinham no passado? Deus que tirou eles da terra do Egito e atravessou, né? Ah, é esse salmo mesmo, Salmo 137. Eu gosto muito deles, desse salmo. Depois vocês leiam o Salmo 137.
Então, gente, olha só, quando a gente faz o que é errado perante os olhos de Deus, as pessoas que estão ao nosso redor, elas falam: será que esse povo aí eles não estão servindo mais, não são mais crentes? Será que eles não estão mais agora adorando o Deus que eles adoravam tanto e tal? Porque é um mau testemunho, né? Esse tipo de coisa. Porque as outras nações em volta que tinha esse respeito por eles, porque eles tinham um Deus poderoso. Não era eles que valia alguma coisa, mas era Deus, o Deus deles que era o Todo-Poderoso. Mas a partir do momento que eles ficam profanando, eles ficam pecando, eles ficam adorando outros ídolos, as outras nações falam: ah, eles não têm mais aquele Deus que eles tinham. Então, às vezes, as nossas atitudes deixam o nosso Deus pequeno, embora ele nunca vai ser pequeno. Ele é tão grande que nem o céu e a terra pode conter a grandiosidade, a glória de Deus. Mas para nós, naquele momento que a gente troca Deus por qualquer coisa, a gente está fazendo Deus pequeno para nós. Vamos ler esse versículo aqui, 36, 20 e 21. E chegando aos gentios para onde foram, que é lá na Babilônia, profanaram o meu santo nome. Porquanto se diziam eles: estes são o povo do Senhor e saíram da sua terra. Então, ó, e quando eles chegaram aos gentios para onde eles foram levados, que era lá na Babilônia, eles profanaram o santo nome de Deus simplesmente pelo fato deles estar lá. O povo da Babilônia deveria estar pensando: escuta, o que que esse povo está fazendo aqui, gente? Né? Onde que está o Deus deles? E só o fato deles estar lá como cativo, ter perdido a guerra, ter sido oprimido pelo Nabucodonosor. Então, aqui aconteceu que o povo falava: estes são o povo do Senhor e saíram da sua terra, tá vendo? Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Mas eu os poupei por amor do meu nome, porque é Deus que trouxe eles de volta depois, por amor do próprio nome dele, né? Porque quando Deus corrige, Deus puxa as orelhas e Deus traz de volta a gente de volta, porque ele ama o próprio nome dele, ele não quer que o nome dele seja desonrado como aquele Deus que não faz aquilo que prometeu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso testemunho, porque a gente profana o nome do nosso Deus. Quando a gente, nas nossas atitudes, nos nossos pecados, porque todo mundo faz pecado, mesmo depois de aceitar Jesus, mas nós precisamos reconhecer o nosso pecado, pedir perdão, e mudar a atitude, né? Não é só pedir perdão: ah, é porque eu fiz isso, estou tão arrependido, lamenta. Isso não é arrependimento. Arrependimento é você falar: olha, eu errei, Deus está certo, eu estou errado, eu fui na contramão de Deus, mas agora eu quero voltar, eu quero pegar o caminho certo e fazer a vontade de Deus. Isso é arrependimento, né? Isso aí gera testemunho, impacta as pessoas, quando as pessoas veem: nossa, ele mudou mesmo, olha, ele não tem mais o que falar, fecha a boca de qualquer pessoa. Mas quando a gente dá um mau testemunho, a gente está dando lugar ao diabo para que as pessoas falem mal da gente e profanam o nome do Senhor. Pode passar, Daniel. E qual o propósito de Deus com o cativeiro? Curar os judeus da idolatria. Era o principal pecado deles, era a idolatria. E que começou em Isaías, Jeremias e Ezequiel. Sabe, o povo queria, mesmo sabendo de tudo que Deus fez para eles,
Eles queriam, eh, eles queriam um Deus das outras nações. É olhar para que os outros, o pasto dos outros e achar que é melhor. Vamos ler esses versículos aqui, Daniel. Ainda tem uns minutinhos. Eu vos tomarei dentre os gentios e vos congregarei de todas as terras e vos trarei para a vossa terra. Essa profecia aqui é uma profecia tanto deles voltar da Babilônia para Israel, mas também é uma profecia futura que o povo ia sair porque de todo aquela aquela situação eles foram só para a Babilônia. Mas aqui a gente vê ele falando: Eu vos congregarei de todas as terras. Aqui está mostrando que esse povo um dia ia ser espalhado para outros lugares também. Por causa do que será? Do mesmo, da mesma situação. Então aspergirei a água pura sobre vós e ficareis purificado de toda a vossa imundícia e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então eu vou trazer vocês de volta e vocês vão ser aspergidos e vão ser purificados e dar-vos-ei um coração novo. Olha que versículo lindo. E porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Olha que versículo, vale a pena grifar na Bíblia esse versículo. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e os observarei. Olha que lindo, né? E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Então, abundância em Israel, né? Pode passar mais um, Daniel. Aqui a gente vê a visão dos ossos, do Vale dos Ossos Secos, que depois vocês vão ler, porque é grande, e eu creio que vocês aqui já leram essa passagem, né, onde tinha lá um vale, era como se fosse, era um cemitério, né, um cemitério talvez de guerra, né, um monte de gente, tudo misturado lá, e Deus manda Ezequiel profetizar sobre aqueles ossos secos, e aí começa a vir, né, os tendões os músculos e vem a pele e depois Deus sopra o espírito lá. Então, ele estava querendo mostrar assim, olha, ainda que esse povo seja nada aos olhos dos outros, mas eu vou restaurar. E aí a gente também pode ter uma reflexão sobre isso, que da mesmo jeito que Deus fez com aqueles ossos, aquele cemitério de ossos, e aquilo levantou e se tornou um exército em pé, Deus deu vida, é o que ele vai fazer. Quando ele voltar e ele vai ressuscitar, ele não precisa. Tem gente que fala, mas tem pessoas que nem sabem onde está o osso, uma parte está lá, né? Para Deus não tem problema nenhum sobre isso, né? Então, essa ressurreição que houve aqui do Vale dos Ossos Sequíssimos, virar um exército em pé, foi uma coisa incrível para a gente saber que um dia isso vai acontecer com a gente. Se quem tiver morto, morreu em Cristo, crendo em Cristo, vai ressuscitar e, e vai ter um corpo glorificado, né? E aqui também a gente pode ver que ele queria dizer que Israel, mesmo que ele estava sem nenhuma, estava como se tivesse morto, mas Deus ia fazer eles reviver de novo, como nação, como povo, tá? E agora terminamos o livro de Ezequiel, quer dizer, terminamos o livro não, porque se fosse para a gente fazer
versículo por versículo, nós não ia terminar tão cedo. Mas aqui fecha o livro de Ezequiel, e aí fica o livro de Daniel. A gente vai tirar agora a melhor história do livro. Quem que escreveu aqui? É o Daniel? Fala aí para mim, abre. Eu, Você? eu falei que tá chegando o melhor livro da Bíblia. Tá chegando, né? Só porque ele é o Daniel, Daniel, livro de Daniel. Tem dois Daniel aqui. Então, gente, olha, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que esse livro de Daniel eu amo muito, porque ele é o primeiro Apocalipse. Hum. É verdade, mas é o xará dele aqui, ele está querendo o livro. Então, é o primeiro Apocalipse, eu falo, eu acho que Daniel, ele falou muito do final dos tempos, é um livro que eu amo, e eu quero dar ele com bastante calma e tranquilidade, e a gente vai tirar uns dias de recesso, porque são férias escolares, algumas pessoas vão talvez viajar. Você pode ver que hoje faltou bastante gente aqui na aula, e eu também estou me preparando para uma viagem que eu vou fazer. Então, nós vamos tirar alguns dias e a gente volta em agosto, tá bom? Então, vocês descansam e aproveita e lê esses livros aí. Olha nos slides e lê, porque é importante vocês conhecer, principalmente quem prega, quem dá aula na escola dominical, escola bíblica. É importante aprender também, né, os profetas, ir mais a fundo nesses livros, tá bom? Então, eu queria agradecer por esse ciclo e a gente começa um novo ciclo em, em agosto e nesse ciclo, a gente vai estudar o Daniel e emendar com os profetas menores até terminar. Aí a gente vai estudar é, Oséias, Joel, Amós, Abadia, Jonas, Miquéia, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, irmão Gesiel, a Marcinha, Daniel, a Gabriela, e lê esses livros aí, e eu vou mandar uns esboços para vocês lá no grupo, tá bom? Para vocês terem, quando vocês for fazer o estudo de vocês, se um dia os irmãos for pregarem em algum desses livros, vai ter um esboço que vai ajudar a lembrar. Mas eu espero que vocês estejam anotando também, tá? Tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de falar? Fala agora ou só em agosto, Tranquilo. Só agradecer aí esse primeiro semestre, né? Animado aí pro próximo, a gente vai fechar os profetas aí. tá bom? Amém, irmã Sônia. Que bênção, né? A gente estudar aí sobre os profetas. É maravilhoso, né? E o livro de Daniel será também maravilhoso pela a Ah, questão das profecias, né? As isso, profecias. Aí é muito bom, que tem muita é, coisa que se identifica muito com o Apocalipse, né? Algumas coisas, né? isso. E com Aí a gente certeza vai será. gastar um pouco mais de tempo no livro de Daniel, porque quero que vocês É verdade. faz uma ligação entre o que vocês já aprenderam, É, vai tá ser bom? bom para conectar com o Apocalipse aí. É, Muito bom. É verdade, então, será uma bênção. se Amém, Deus. irmã. Então, eu Foi um desejo que prazer e vocês tenham uns dias aí de descanso com a família, que Deus abençoe cada um aqui. E eu agradeço pela participação de vocês, tá? Vocês fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus.